Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos hoje, dia 22 de fevereiro de 2022, com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E nós entramos aqui em nosso e-mail e encontramos a pergunta de uma jovem que tem interesse pela questão, pelo tema emancipação da mulher. E ela então pergunta qual é a opinião do Espiritismo, nós anotamos aqui, sobre a emancipação da mulher. É o que ela nos pergunta. E então nós dizemos, com base no Espiritismo, e com base também nos estudos do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo emancipou a mulher, seguindo o exemplo de Jesus quando passou aqui pelo mundo, que ele dizia que mulheres e homens são a mesma coisa perante Deus. Deus não fez espírito, ou seja, alma de mulher e alma de homem. Todos são iguais. A reencarnação, quando traz os espíritos de volta, eles reencarnam ora como homem e ora como mulher. Vai depender da necessidade da evolução e das provações que os espíritos podem passar aqui na Terra. E também como aprendizado que os espíritos, pela reencarnação, para progredirem e atingir a perfeição, que é a meta de todos os espíritos, é a meta, é o objetivo que Deus criou todos, é passar pelas experiências da vida material, ora vindo como mulher, ora vindo como homem, mas todos são iguais perante Deus. Deus não deu privilégio a nenhum. E então nós encontramos aqui na revista Espírita, escrita por Allan Kardec, em janeiro de 1862, assinada pelo próprio Allan Kardec. Então, nós passamos a palavra ao próprio Allan Kardec para tirar todas as dúvidas. Ele diz: não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher na visão do Espiritismo, senão no organismo material, que se aniquila, que é o corpo, com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, à alma, ao princípio inteligente, não é? Que é imperecível, é imortal, ela não existe. Não existe. Porque não há duas espécies de almas. Assim o quis Deus em sua justiça, para todas as suas criaturas, dando a todas um mesmo princípio, porque todos, não é? Deus não criou espírito, alma de homem nem alma de mulher, todos vêm do zero, criou, e todos evoluem, reencarnando como homem e como mulher, para a evolução e para o progresso, e conhecerem as experiências do masculino e do feminino. É o que diz aqui o Espiritismo, pela palavra de Kardec. Porque não há duas espécies de alma, assim o quis Deus, em sua justiça, para todas as suas criaturas. E acrescenta Kardec: dando a todas um mesmo princípio, fundou a verdadeira igualdade. Todos são iguais, mulheres e homens. A desigualdade só existe temporariamente, no grau de adiantamento, mas todas têm direito ao mesmo destino, que é serem espíritos puros, ao qual cada uma alma chega por seu trabalho, por seu esforço, não é? Pelas suas aplicações e pelas suas obediências a Deus. Porque Deus não favoreceu ninguém à custa dos outros. Significa que Deus não criou anjo, arcanjo, e nem criou espírito inferior, criou todos iguais.
todos. Agora, deu o livre-arbítrio e cada um, pelas sucessivas reencarnações, que é obrigado o espírito ligar-se à matéria para evoluir e sobrepor-se à matéria para se chegar a ser anjo. Deus não privilegiou os anjos, nem paraíso, não existe, e criou Satanás ou criou o diabo, também não. O homem se torna mal, porque faz mau uso do livre-arbítrio. Mas depois, o próprio homem, o espírito reencarnado, ele se arrepende, volta ao caminho do bem e termina sendo anjo, porque esse é o objetivo, é a meta para a qual Deus cria todos os espíritos, para a evolução, para o progresso. Porque o progresso em tudo é lei da natureza, é lei de Deus. Essa é a visão do Espiritismo. E continua então Allan Kardec sobre a emancipação das mulheres, não é? Aí diz mais, a doutrina materialista, toda doutrina materialista, coloca a mulher numa inferioridade natural. E até quem diga, e disseram muito no passado, que a mulher Deus criou para ser instrumento de prazer do homem. Não foi isso? Quem afirmou isto, afirmou com todo o materialismo e com todo o ateísmo. Deus criou todos iguais. A diferença é que numa encarnação o espírito reencarna como homem, em outra pode reencarnar como mulher. Isso é a visão do Espiritismo, para conferir a igualdade de Deus em sua grande justiça. Deus não é privilegiador como os homens. E acrescenta, não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, como ele diz aqui, não é? Aí diz, a doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural, da qual só é elevada pela boa vontade do homem. Com efeito, segundo essa doutrina materialista, a alma não existe. Ou se existe, extingue-se com a vida material, ou se perde no todo universal. É a doutrina do materialismo. O que vem a dar no mesmo, essa doutrina. Assim, só resta à mulher, segundo esse princípio materialista, assim só resta à mulher a sua fraqueza corporal, que a põe sob o domínio e a dependência do homem, que é mais forte. Isso é o materialismo. Não foi Jesus que ensinou, nem é Deus que ensinou, nem criou isso na natureza, e nem o Espiritismo ensina. Ora, a superioridade de algumas mulheres, no caso, não passa de uma exceção, de uma bizarria da natureza. É o que pensa o materialista. A natureza fez uma concessão e uma mulher foi mais inteligente do que o homem. É isso que quer dizer o materialismo, não é o espiritismo. De um jogo de órgãos, depende dos órgãos, e não poderia fazer lei. E Kardec continua no seu breve comentário, para terminar. Aí ele diz aqui, a doutrina espiritualista vulgar, não é a doutrina espírita, é a espiritualista vulgar, reconhece a existência da alma individual e imortal. Mas essa doutrina materialista, que é essa espiritualista, ela é impotente para provar que não há diferença entre a alma do homem e a alma da mulher, e, por conseguinte, uma superioridade natural de uma sobre a outra. O espiritualismo vulgar também diz a mesma coisa. Agora, diz Allan Kardec, para finalizar, como pensa a doutrina espírita. Ora, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não. Já não é uma concessão da força à fraqueza, também não, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza, que são as leis de Deus. Ora, dando a conhecer essas leis,
O Espiritismo abre, é um portal que abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade da humanidade. Essa é a visão do Espiritismo. E Allan Kardec assinou Allan Kardec em artigo nesta Revista Espírita de janeiro de 1866. Então nós temos aí a visão do Espiritismo sobre as mulheres, que são espíritos que reencarnam, voltam, e o espírito volta como mulher ou volta como homem. E no depois da morte, os espíritos não têm sexo, só quando reencarnam, em corpo de homem ou em corpo de mulher, mas não tem sexo. São assexuados, e essa questão está no Livro dos Espíritos. E então, para terminar aqui o nosso programa de hoje, nós vamos ler aqui uns pensamentos de Torres Pastorino, neste livro que você pode conhecer, Minutos de Sabedoria, que nós convidamos para a reflexão. O que diz ele aqui? Vamos ver o que diz o Pastorino. Não deixe que a calúnia o perturbe. Não deixe. Todos nós estamos sujeitos a ser caluniados. Não se revolte. Não se revolte. Aí diz, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Diz mais, não revide um ataque com outro ataque. Não revide. Não se magoe com o caluniador. Faça bons exemplos para desmanchar o caluniador. E ele diz mais, perdoe sempre. Coloque-se acima do caluniador. Diz mais ele para encerrar, apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. Esse é o pensamento de Torres Pastorino. E vamos ler mais outro texto pequeno de Pastorino, que serve muito para nós. Ele diz, os conselhos ajudam, os conselhos que nós recebemos ajudam, não há dúvida, mas não se esqueça de que a solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. A solução de tudo. Os problemas que nós criamos estão dentro de nós, e a solução também está dentro de nós. Diz ele, na voz silenciosa da nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de cada homem. É a consciência. E diz mais, não se deixe enganar, só você será o responsável pelo caminho que você escolher. E ninguém mais. E você é responsável, diz ele. Ninguém poderá prestar contas a Deus por você. Cada um prestará contas a Deus pelo que faz, pelo que fez. Cada um presta contas a Deus. Aí diz mais, procure, portanto, viver acertadamente, sendo obediente ao Pai Celestial, de acordo com a sua consciência. E Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, o que é Kardec pergunta? Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos superiores respondem, na consciência de cada homem. Sigamos a nossa consciência. Muita paz para todos.